Nesta semana estudamos sobre a prática da oração. Para concluir esse nosso estudo, como estudo adicional nesta sexta-feira, vamos considerar novamente cada frase da oração do Senhor Jesus, da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, o Pai Nosso, ou a oração do Senhor. Esse texto da oração encontra-se em Mateus 6, dos versos 9 a 13, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versos 2 a 4. Antes, alguns conselhos que o Senhor Jesus deu aos discípulos com relação à oração, para que não seja hipócrita proferindo orações orgulhosas. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se envaidecem ao fazer orações em público, utilizando um vocabulário rebuscado ou construções rebuscadas, figuras, discursos. Passa a ser um discurso, não uma oração. Mas ainda o Senhor Jesus falou: ore secretamente com o teu Deus. A importância da ligação pessoal com Deus e secreta com Deus, onde você pode abrir o coração, como lemos nessa semana, como a um amigo. O Senhor Jesus também falou assim: não use repetições vazias. Não repitam palavras que não tenham significado, que não sejam realmente a expressão do seu coração, a expressão da sua mente. Não utilize rezas, repetições vazias. Deus sabe do que necessitamos antes que pedimos. O Senhor Jesus falou isso. Mas como vimos ontem, por isso vamos deixar de orar, já que o Senhor sabe. Não, vamos orar para nos achegarmos ao Senhor Deus. Vamos lá começar então a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Quando você ora, percebe que Deus é seu Pai, próximo, e ainda assim Ele está no céu. Ele é o único Pai celestial, mas é o nosso Pai, nos trata como filho, é o Criador do universo, é o bom Pai. Continuando, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor Jesus deve ser santificado. A nossa vida pode santificar, testemunhar do nome do Senhor Jesus. A nossa vida pode testemunhar da reputação do Senhor Deus. Venha o teu reino. Quando você orar, pense no futuro reino de Deus como um lugar de paz, justiça e amor. Aplique essa esperança ao seu relacionamento com as pessoas quando você comer, beber, trabalhar e se divertir. A esperança do estabelecimento do reino celestial. Venha o teu reino. E esse reino pode vir pessoalmente para nós hoje, mas ele vai vir no final dos tempos, para todo o universo, o estabelecimento do reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse princípio de oração deve ser aplicado às decisões da nossa vida. Coloque no altar de Deus tudo o que você deseja. Traga essa atitude de perfeita submissão, que é um antegozo do céu, para o seu relacionamento com os outros, humildemente cedendo às necessidades deles e considerando-os mais importantes que você mesmo. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não o nosso desejo imediato, porque a vontade de Deus é soberana e é muito mais sábia. O Senhor sabe os planos que tem para nós. Portanto, podemos deixar nas mãos de Deus. Devemos orar para que seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Envolva-se em um projeto de beneficente para abençoar e beneficiar outras pessoas. Quando você comer, seja moderado na sua ingestão, agradecendo a Deus o que Ele providenciou e não se entregando ao excesso de apetite. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como era dado o maná no deserto? Como é que o Senhor fornecia alimento para o povo? A cada dia. Hoje nós fazemos provisões, temos armários com comidas, mas na época de Jesus, na época do povo de Israel, o Senhor Jesus provia diariamente o pão, o maná. E o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o Senhor provê para nós a cada dia. Nós não precisamos ficar afoitos, preocupados, aflitos com relação ao futuro, porque o Senhor provê o pão a cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as dívidas na mesma medida que nós perdoamos.
Peça a Deus que perdoe alguém que o tenha ferido e, em seguida, peça a Deus que lhe dê graça de perdoar essa pessoa. Vá visitar essa pessoa, convide para almoçar. O que está colocando aqui a nossa lição, irmãos? Você tem que buscar a restauração. Bem, foi uma pessoa que te ofendeu, mas você deve orar a Deus que perdoe essa pessoa. E quando você fizer essa oração intercessória por alguém que te causou mal, você já vai estar abrindo o coração para também perdoar essa pessoa. Se Deus pode perdoar, eu também posso perdoar. O objetivo é ser amoroso e bondoso e interagir sem qualquer amargura em seu coração. Mas ainda, irmãos, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em teste. Peça a Deus que o fortaleça para resistir à tentação. Ao mesmo tempo, peça a Deus que lhe dê força para fechar a porta à tentação. Evite provar qualquer alimento, tocar em qualquer objeto ou assistir qualquer conteúdo que possa afastá-lo de Deus. Irmãos, tem centenas de situações que podem nos afastar de Deus. Que se nós chegarmos perto, nós podemos nos afastar de Deus, pelo menos naquele momento, ou fixar aquilo na nossa mente e nos afastar de Deus por longo tempo. Não nos deixe cair em tentação. Isso é o seguinte, nos dê força para que nós não nos aproximemos da tentação. Mas livra-nos do mal. Ore ao Senhor Deus por livramento da sua fraqueza específica ou de uma inclinação para o mal que você possa ter. Peça e ele lhe dará a vitória. Nós temos fraquezas particulares. Eu tenho as minhas fraquezas. Cada um de vocês tem as suas fraquezas particulares. O Senhor conhece. Peça a Deus para que os livre dessas fraquezas, que o livre dessas tendências, e o Senhor assim o fará. E concluindo a oração do Senhor, um louvor de encerramento, a doxologia da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim seja. Mateus 6, 13, última parte. O reino atual da graça no coração dos homens. O teu reino, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter aprendido nessa semana um pouco mais sobre oração, sobre esse processo que o Senhor colocou para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. E assim, orando, irmãos, possamos nos comunicar cada dia melhor com o Senhor Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos sobre a oração, o estudo que tivemos nessa semana, onde vimos na Tua palavra qual é a maneira de praticar a oração, como devemos fazer. Por favor, nos ajude para que possamos ter uma vida de oração, possamos ter o desejo de orar, possamos querer respirar a oração, nos alimentar através da oração. Abençoa, então, cada um de nós nas nossas orações, que as nossas orações sejam uma expressão do nosso relacionamento contigo e que nos tragam tranquilidade, nos tragam alegria, nos tragam felicidade, certeza da salvação. Que as nossas orações sejam feitas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor Jesus Cristo é que nos provê, através da sua graça, tudo aquilo que necessitamos. Manda, por favor, o Espírito Santo para que nos ajude quando orarmos, para orarmos segundo a tua vontade. E quando oramos de maneira errada, irmãos, por favor, como diz a tua palavra, o Espírito Santo deve corrigir as nossas orações antes de apresentá-la ao Senhor. Nos abençoa, portanto, perdoa as nossas dívidas, nos dê uma feliz escola sabatina. É o que eu peço para mim e para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, quero desejar, como sempre, um sábado feliz, um sábado muito feliz para cada um, nas suas classes, nas suas famílias, nas reuniões da igreja, nas reuniões familiares. Todos aqueles que estão guardando o sábado, ou melhor, sendo guardados pelo sábado do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. E o sábado é o dia da alegria. Portanto, seja feliz.